pessoas, né, que trabalham com a gente, que também têm dificuldade de leitura, etc. Eu acho que, dependendo do gênero e dependendo do texto, todos nós teremos dificuldade de leitura, né? Agora, a gente também sabe que todos nós somos sujeitos, né, da aprendizagem. Se você está trabalhando com um grupo de pessoas que precisa aprender determinada coisa e que ela é condição para você auxiliá-lo na realização do seu trabalho ou para que ele mesmo avance na construção daquele conhecimento, então você tem que trabalhar com isso, né? Se você tiver um grupo de PCs, de PCNPs, de professores, de alunos nas mãos para trabalhar e você notar que há uma dificuldade de leitura e de compreensão de determinados textos, de determinados gêneros ou que envolvam determinados recursos. Por exemplo, eu estava dando assessoria para uma escola e eu notei que sistematicamente aconteciam erros quando você tem acontecia um erro de interpretação na leitura, porque as pessoas perdiam o fio, quando você usa assim, por um lado, tararam, 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 por outro, pararam, pararam, pararam. Tem um nome esses dois articuladores, né? Toda vez que apareciam esse tipo de articulador, por exemplo, as pessoas com quem eu estava trabalhando tinham dificuldade de compreensão do texto, né? Porque perdiam o link, não estabeleciam a coesão. Quando você lê por um lado, o sujeito tem que constituir um repertório que diz assim, olha, isso é sempre par com outra coisa. Tem até um nome técnico, que são os pares alguma coisa, que eu não estou lembrando o nome agora. Mas são pares. Por um lado, primeiro, tararam, 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 e em segundo, tararam, tararam, tararam. Então, tem um par. Então, se você lê por um lado, você tem que saber que você vai encontrar um por outro, porque aí você não perde o fio da coerência e nem da coesão. Certo? Não perde o da coesão, portanto, não vai perder o da coerência. Então, se você vê que isso está acontecendo, qualquer que seja o conteúdo, então, por exemplo, isso estava prejudicando a proficiência leitora das pessoas com quem eu estava trabalhando. Ora, bolas, então vou explicar isso. Ó, você não leu por um lado aqui? Diz como você, como leitor, faz, né? Você não viu um por um lado aqui? O que que vem? Se tem por um lado, o que que vai vir depois? Certamente, vai vir um por outro. Então, já fica esperando que venha um por outro. Né? Então, qualquer que seja a necessidade das pessoas com quem a gente está trabalhando, a gente tem que montar uma pauta interacional que trabalhe com aquela dificuldade. Eu sou formadora há muitos anos, vocês sabem disso já, e uma das coisas que a gente sempre discute, né, Thelma, é que a gente devia ter dois eixos no programa. Um eixo que é o que discute a prática de sala de aula do professor, e o outro eixo é o que discute a própria proficiência dele, escritora e leitora, né? Porque a gente tem professores que são muito proficientes e quando vão organizar uma situação didática, uma situação de ensino, tem dificuldades, e isso é óbvio, porque nem sempre aquilo o conhecimento que você tem como usuário da linguagem verbal, você tem distanciamento suficiente para usar aquilo para tomar como objeto de ensino, né? Então, ter um segundo eixo poderia utilizar e tal. Sempre todo o pessoal do programa está tentando um equilíbrio entre esses dois eixos, etc. Mas se você notar que o grupo de pessoas com quem você está trabalhando precisa muito desse apoio, eu diria assim, faça uns encontros nos quais você trabalhe com esse conteúdo, porque você está avaliando o que é fundamental, tá certo? Então, é isso que eu diria. O único possível nesse momento, considerando o tempo que a gente tem e a circunstância, é que trabalhe com isso, né? Pode ser, sim, consequência da pouca proficiência de algumas pessoas, mas também pode ser consequência do não distanciamento que o sujeito tem para perceber os seus próprios procedimentos de leitura e de escrita e tomá-los como objeto de ensino. Eu conheço, vocês também devem conhecer. Conhece aquela expressão, nossa, ele sabe tanto do assunto, mas na hora de ensinar é uma lástima? É isso, gente. Tá certo? Então, você tem que fazer a ponte daquilo que ele sabe tanto com o processo de ensino. Porque o seu saber como usuário, como sujeito, seu saber pessoal, não é diretamente transponível para a atividade de ensino. Por isso que tem uma área chamada didática entre um e outro, que alguém tem que tornar consciente esse saber e ensinar como usá-lo no processo de ensino de outras pessoas. Tá bom?
Já tive, vamos ser gongadas já. Vocês nem conhecem essa expressão, né? Eu falo umas coisas muito antigas. Bom, então, já que nós vamos ser gongadas, eu queria dizer que foi um prazer, tá bom, gente? Eu Acho também. que vamos para as considerações finais. Né? Kátia, falou? Não, eu falar queria alguma dizer coisa? que foi um Já falei. prazer. A gente, toda vez que a Sônia solicita, eu venho assim com muita vontade mesmo fazer uma videoconferência, porque vocês sabem mesmo que o meu negócio é esse, tá certo? Eu adoro fazer o que eu faço. Então, Sônia, convide muitas vezes. Não, esta é a primeira de uma série, né? Você sabe disso, né? Querida Thelma. Na verdade, oi, aqui? Então, na verdade, é a primeira de uma série, viu, Kátia? Olha, ela está se comprometendo, gente. Eu não estou me comprometendo com nada. Nós falamos por você, pode ser? Vocês falem uma com a outra. A gente deixem arrasta fora a dessa. Nem pensar. Não, eu arrasto você. Eu comecei esta fala dizendo que você é grande mentora do programa Ler e Escrever. E que, se não fosse você, nós não conseguiríamos estar onde nós estamos. É isso mesmo. Certo? Vou continuar afirmando obrigada. isso vou falar assim, em rede estadual e municipal, para os municípios que estão aí plugados conosco também, né? Bom, acho que fica aqui o agradecimento. Esta dupla está semanalmente na Secretaria de Estado de Educação, junto com as nossas formadoras que estão aí nas diretorias atuando junto aos PCNPs e PCs. Então, agradecemos a colaboração mais uma vez delas, da Thelma e Kátia, para a realização desse trabalho e realmente nós teremos a continuidade disto, ok? Dessa frente da leitura, a produção, enfim. Depois nós vamos aqui estar dentro de um plano de trabalho, desenvolvendo outras conversas. E quero voltar porque nós recebemos várias perguntas, na verdade não são perguntas, são solicitações, referente ao PPT. Inclusive diretores de escola que estão aí ligados conosco, né? Então, o que a gente vai fazer? Disponibilizar isso na medida do possível pela Rede do Saber e também dar alguns informes por comunicados pelo Cefai. Então, não foi possível encaminhar antes do PPT devido à questão do tempo, tá? O tempo entre a finalização da videoconferência e o tempo da emissão. Então, na verdade, à tarde nós estaremos encaminhando a todos e a gente agradece muito por vocês estarem aí do outro lado conversando conosco, ok? Entre aspas, esse conversando. Então, até a próxima videoconferência e obrigada pela paciência, ok?